Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Saúde em Público, um podcast do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Hoje recebemos Vítor Tedinho Cruz, neurologista e investigador que tem dedicado a sua carreira a compreender o cérebro humano. Dirige o Serviço de Neurologia do Hospital Pedro Spano e é investigador no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Cofundou a NeuroInnova e a Sword Health, empresas focadas em revolucionar a reabilitação cognitiva e motora com tecnologia de origem portuguesa. Hoje vamos falar sobre ciência, inovação e o futuro da neurologia, com alguém que divide os seus dias entre o hospital, a investigação e a tecnologia. Bem-vindo, Vítor, e muito obrigada por estar connosco. Vítor, vamos aqui começar pelo início, como todas as boas histórias. O que é que levou o Vítor à medicina e, em particular, uns anos depois, à neurologia? Sempre foi assim fascinado pelo cérebro? Olá, Ana, muito obrigado pela introdução. Essa questão que me coloca é de facto peculiar, ou seja, na minha família nuclear não existem médicos e eu de facto comecei a perceber-me que o cérebro era relevante durante talvez o meu ensino secundário, através dos livros que ia lendo, e depois, na altura, tentei perceber quais eram as várias especialidades da medicina que se focavam no cérebro. E depois, ao longo da licenciatura em medicina, fui percebendo que havia várias. A neurologia, a psiquiatria, a neurocirurgia, a neuroradiologia, a neuropediatria, ou seja, o cérebro é mesmo importante e deu origem a uma série de especialidades médicas. A neurologia, a par da psiquiatria, são as mais antigas. Começaram ainda no século XIX. São das poucas especialidades médicas que iniciaram no século XIX, já com corpos clínicos e áreas definidas. E, de facto, a neurologia era aquela que tem um estudo mais abrangente do cérebro humano e do sistema nervoso como um todo, e é aquela que permitia chegar mais longe no entendimento sobre o cérebro. E eu penso que foi isso que me motivou a escolher a neurologia como a área da medicina à qual me iria dedicar até ser velhinho, por ser de facto a mais enriquecedora naquilo que eu sentia que precisava, que era conhecer melhor e, através da minha profissão, perceber melhor qual era o meu papel social, porque nós temos a profissão em si e depois temos qual é o nosso papel social. Ele exerce através da nossa vida em geral, a profissão é muito determinante do nosso papel social e achei que a neurologia se ajustava bem nesse processo. E já vamos aí ao papel social, que eu acho que é uma dimensão muito importante e que normalmente não é o que nos salta à vista quando pensamos no neurologista. Eu acho que pode ser interessante para quem nos ouve saber um bocadinho mais disso, mas o Vítor já trabalha aqui há alguns anos na neurologia e disse que muitas áreas estudam o cérebro. Ainda há coisas interessantes a saber sobre o cérebro, ainda há área para ser explorada, Vítor? Sabe que o sistema nervoso, na verdade, é o sistema mais complexo. Repara, tem dentro de si mais órgãos do que aqueles que existem fora do corpo, fora do cérebro, quero eu dizer, fora do sistema nervoso. Ou seja, nós temos o fígado, o coração, os pulmões. Dentro do sistema nervoso, na verdade, existem mais órgãos e sistemas do que fora dele. Portanto, é só para perceber a complexidade. E isso nota-se na neurologia, porque, na verdade, de todos os neurologistas, normalmente as pessoas dedicam-se a uma ou duas áreas dentro de todo o sistema nervoso, tal é a vastidão. Depois, do ponto de vista científico, é, na verdade, uma das áreas mais complexas. E a complexidade aqui tem um castigo, que é a área mais tardia em termos de desenvolvimento humano significativo, ou seja, com efeitos práticos na vida das pessoas. Nós sabemos muito sobre o sistema nervoso, há muitos anos que sabemos muito sobre o sistema nervoso, mas temos aquela sensação de que ainda não chega para mudar o destino das pessoas com doenças, para ter de facto uma intervenção
significativa. Por comparação, por exemplo, com a área da cardiologia, com a área, por exemplo, da medicina dos transplantes, com a área da infecciologia, mesmo com a área da oncologia, que é uma área que teve um avanço recente. Ou seja, também foi assim durante muito tempo com a oncologia, mas depois houve uma explosão de conhecimento e, de facto, nós conseguimos, nos últimos 30 anos, perceber que o prognóstico de pessoas com cancro mudou dramaticamente. Ainda restam alguns cancros difíceis. Por exemplo, na área da neurologia, nós quando olhamos para a panóplia de doenças neurodegenerativas, percebemos que ainda hoje sabemos muito pouco sobre elas. E vamos sendo surpreendidos anualmente. Há coisas que nós achávamos que eram de uma forma, fazemos um ensaio clínico, acabamos por descobrir algo que até achamos que era básico e que vai reformular todos os ensaios clínicos que se vão fazer a partir dali naquela doença. E, portanto, esta inquietude é o dia-a-dia do neurologista. No entanto, por exemplo, nos últimos 20 anos, há doenças que nós achávamos que ainda não era para já, mas que já estão a começar a ter esse efeito transformador. E, portanto, isso é muito enriquecedor. Mas lá está, é só para explicar como é que a complexidade se paga com o tempo, porque não há problemas inultrapassáveis, mas de facto os problemas mais complexos implicam mais tempo, mais investimento, equipas mais abrangentes a olhar sobre eles. Depois, mesmo, repare, quando nós pensamos intervir sobre uma doença para que depois consigamos obter um resultado na sociedade, isto é uma cadeia de cuidados onde há muita coisa que pode falhar. Você pode encontrar um tratamento diferenciador numa fase inicial, mas depois, como não está o problema resolvido, é preciso mais cuidados a seguir. Por exemplo, o acidente vascular cerebral é típico. Você pode fazer um sucesso extraordinário, a pessoa sair do hospital sem déficits, mas você vai verificar do ponto de vista de saúde pública, por exemplo, 5 anos depois, está a trabalhar e gera a sua família ou não está a trabalhar e não gera a sua família. E nós somos surpreendidos com grandes resultados à saída do hospital e depois 50% das pessoas não estão a trabalhar, ou seja, não estão com desenvolvimento humano pleno, mesmo com eventos abaixo dos 60 anos, e portanto nós percebemos que ou seja, os problemas são mesmo complexos e implicam da nossa parte estratégias mais acisadas para conseguir de facto aquele impacto social, e nesse aspecto a neurologia é mesmo desafiante. Ou seja, as doenças neurológicas são criativas nas dificuldades que colocam. Falamos aqui nesta criatividade que leva à complexidade, e o Vítor falou aqui de um processo longo que em outras áreas pode ser mais rápido e aqui leva tempo a tentarmos obter impacto na sociedade. Falou aqui na inquietude, no compreender, e isto leva-me ao ser investigador, não é? Que é aqui um braço forte do Vítor, e que se calhar também traz esta inquietude ao Vítor e esta vontade de compreender melhor. É uma dimensão importante também na neurologia, a existência de investigação, e investigação cada vez mais atual, também mais tecnológica, que eu sei que é uma área que o Vítor se interessa muito e que tem focado também as suas horas de trabalho. Sim, sabe que isso é o papel de cada um. A contemporaneidade, eu acho que implica, nas várias facetas da vida, quer na cidadania, quer na profissão, implica um papel mais ativo. Nós temos que tomar para nós a responsabilidade de mudar o mundo. Ou seja, nós mudamos de uma sociedade paternalista, ou seja, que até na profissão era paternalista. Havia empresas, havia postos de trabalho que tinham muito tipificados e, portanto, as pessoas iam para ali e faziam a sua função. Na medicina também era um bocado assim.
Agora, hoje em dia, nós precisamos mesmo de mudar muito durante a nossa profissão. E eu acho que talvez na medicina se percebesse isso rapidamente, porque é uma área onde a renovação do conhecimento é anual e numa taxa muito elevada. Ou você está, de facto, a contribuir para o processo ou está a atrasar-se. E isso, por isso é que os médicos fazem muitos congressos, fazem muita investigação, estão sempre a partilhar conhecimento, a publicar coisas. Não é que precisassem de o fazer. A questão principal é, se você não faz isso, não está a viver mesmo a profissão e o processo de mudança. E, portanto, isso na medicina isso percebia-se cedo. Portanto, eu quando entrei em 1992 para a licenciatura de medicina percebi que ia ser assim, uma área efervescente. E, portanto, depois na profissão, sempre senti que era a minha responsabilidade também mudar a própria profissão. Porque ou isso acontecia, ou depois resta-nos aquele papel de estar crítico e insatisfeito, mas depois ter poucas responsabilidades pela mudança. Nós às vezes vemos isso também na população. Muitas vezes nós, como cidadãos, na nossa freguesia, no microcosmos onde vivemos, nós podemos ter uma atitude mais passiva ou ser proativos e mudar o que é preciso mudar. E às vezes nós vemos que quando nós não somos proativos, resta-nos aquele papel de crítico, passivo, e isso não ajuda a construir a sociedade. Portanto, eu na minha família, isso para mim foi muito claro, ou seja, os meus exemplos na família eram pessoas que trabalhavam muito, nunca me lembro de ver os meus pais sentados num sofá À espera. à espera de que as coisas acontecessem. E portanto, para mim foi uma coisa natural, a dedicação ou seja, estar ocupado, dizer mais vezes sim do que não, envolver-me em projetos, tentar construir e aprender construindo. Portanto, isso era. Lembro-me de uma chefe, a professora Paula Coutinho, que quando eu cheguei para ser interno, ela dizia que uma das coisas que os internos precisavam era de ter projetos consequentes, pequenos, repetidos, que correspondessem a exercícios de realização. Isso é um aspecto muito importante na construção dos profissionais, de ir fazendo projetos. Eu acho que o interesse pela investigação e por estudar um tema para perceber qual é a melhor estratégia para mudar o mundo que nos rodeia, os itinerários, o que fazemos junto dos doentes, é um processo essencial. Pronto, e é daí que vem a grande parte da motivação. E eu diria que também a aproximação à saúde pública. Repare, porque eu lembro-me bem do dia em que decidi juntar-me ao Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, que foi ali por 2015, a seguir ao meu doutoramento, uma série de mudanças na vida, e achei que era o sítio onde devia estar, porque é esse lado de acerto de contas com a sociedade, ou seja, a saúde pública tem isso. O que nós fazemos, mesmo quer seja em ciência básica, ciência clínica, depois tem que ter um impacto macro. Pronto, e é esse acerto de contas que é a minha motivação final, é conseguir que de facto se reduza a incidência de uma doença grave, que se melhore a qualidade de vida de uma doença grave, ou seja, é esse impacto final. E parece-me, e o Vítor deixou muito claro agora, que esta aproximação à comunidade, às pessoas, esta quase que estamos a polonizar, não é? Vamos à prática clínica, à investigação e às pessoas. E do outro lado, o Vítor investe muito nesta ideia da inovação, da tecnologia, e muitas vezes, para quem ouve, parece que são aqui duas ideias distintas, não é? Às vezes pensamos, será que a tecnologia não nos vai afastar das pessoas, esta relação humana? E sei que o Vítor é um interessado fervoroso por estas duas áreas. Acha que o investimento na tecnologia não nos pode diminuir aqui a relação com as pessoas e esta aproximação à comunidade que o Vítor tanto fala e tanto advoga? Sim, como essa questão é complexa para ter uma resposta simples. Mas o que é que se passa na humanidade? A humanidade tem na sua tradição,
desde que o Homo sapiens emergiu, passou a incorporar tecnologia sempre que pode, para escalar a sua capacidade de intervenção sobre o mundo. Portanto, o que se está a passar agora não é diferente do que se tem passado nos últimos milhares de anos. O fator que talvez seja mais assustador é talvez a velocidade a que isso acontece. Porque nós estávamos habituados a um ritmo geração a geração e nós atualmente temos um ritmo de mudança intrageracional. Ou seja, eu próprio sou esticado em termos de processos cognitivo-comportamentais pela incorporação de tecnologia de uma forma massiva a cada 5 anos e no futuro próximo talvez a cada 3 e 2. E nenhuma geração anterior viveu este ritmo de incorporação. Por exemplo, nós vemos isso bem, por exemplo, inteligência artificial. Para mim, é relativamente fácil ganhar vantagem com a aplicação de inteligência artificial na execução melhor de tarefas que eu já executei de modo quase analógico. Não é analógico, porque já usávamos computadores, mas, portanto, eu tinha um treino em fazer uma série de tarefas que eu agora posso até controlar a qualidade da inteligência artificial. Mas, rapidamente, há processos que eu nunca fiz de outra maneira que não através da inteligência artificial. E que eu aí já não estarei tão bem para controlar a qualidade. E aí podemos ver quem é que controla a qualidade do processo. E podem ter que emergir estruturas de controle de qualidade de grupo, que eu acho que ainda falamos pouco sobre elas, por exemplo, na prestação de cuidados. Por exemplo, eu estou a ver que, por exemplo, cada serviço hospitalar com mais de 15 médicos provavelmente vai ter que ter um provedor de processos. Ou seja, um dos elementos vai ter que analisar, por um lado, onde é que é preciso incorporar já tecnologias de inteligência artificial, por exemplo, para aumentar o acesso, para reduzir erros. Isso é essencial. Por exemplo, se você for ver, mesmo por exemplo, nós podemos ter, daqui a 2 ou 3 anos, podemos ter que contactar diretamente com a população. Isto do ponto de vista de saúde pública é quase o santo grau. Repare, por exemplo, nós podemos extrair pessoas da população com elevado risco de uma doença ou com sinais precoces de uma doença, para conseguirmos perceber se elas têm mesmo esse problema e as tratar precocemente. Pode haver tecnologia que nos aproxime da população a este ponto. Por exemplo, uma das frustrações maiores é, por exemplo, nós percebemos que desde o início da doença até o acesso a cuidados estruturados e modificadores do prognóstico, o grande problema que temos muitas vezes é que foi tempo demais. Foram 5 anos até aquele ecossistema perceber que aquela pessoa tinha. E nós, por exemplo, na área da demência, é confrangedor. Por exemplo, você quando vê um doente que durante 5 anos cultivou na sociedade um processo de doença, enquanto outros achavam que ele estava normal, há uma série de eventos, daqueles que importam à saúde pública, que sucederam porque o diagnóstico não estava feito. Por exemplo, pessoas com Alzheimer inicial podem ser vítimas de burla, podem cair num espaço de obras porque não se aperceberam da sinalização, não memorizaram bem a sinalização, escorregaram, fizeram uma fratura do colo de fémur. Podem ter decidido mudar de concelho ou cidade numa ação precipitada porque não percebiam que essa doença já estava em curso. E muitas vezes o diagnóstico tardio destes quadros, que se confundem com a normalidade, é um grande problema. E repare, só mesmo a tecnologia e mesmo estratégias diretas de intervenção junto do cidadão nos podem permitir itinerários que de facto mudem o risco deste tipo de eventos, acidentes de viação,
imensos riscos, até há riscos profissionais, há profissões que não se devem ter. Quando, por exemplo, imagino uma pessoa com doença de Parkinson, pode ter, do ponto de vista comportamental, pode ter alterações do seu processo de decisão. Por exemplo, estar mais propenso a achar bem certas coisas que antes não era assim. Isso, lá está, pode-se confundir com a normalidade, mas para um especialista. E este desencontro entre a população e os cuidados diferenciados pode ser, de facto, encurtado pela tecnologia. É claro que são áreas sensíveis. É um desafio, quer dizer, mesmo do ponto de vista ético, deontológico, isto implica enorme Era a minha atenção. questão, exatamente. Qual é o problema? É que nós de antes tínhamos tempo para ir convivendo com estes problemas. Às vezes arrastavam-se do ponto de vista legislativo, etc. Neste momento, a sociedade anseia por tudo isto. E, portanto, e nós temos que ser mesmo diligentes, ou vamos encontrar aqui um confronto entre já podemos estar muito melhor e não estamos. E, portanto, mesmo as pessoas que têm coisas a dizer têm que vir dizer. Ou seja, não dá para ficar em atitudes mais passivas a ver no que é que isto dá. Essa mobilização, por exemplo, na área da medicina, isto é transversal a quase todas as especialidades. Pronto, na neurologia muito, porque repare, você vai ver as coisas, os dados da OMS e percebe que as doenças neurológicas são o número 1 de perda de qualidade de vida, mortalidade, pronto, ou seja, tem um impacto enorme. E, portanto, isto na neurologia sente-se muito. E em problemas tão duros como a demência e doença de Parkinson e doenças degenerativas, como em problemas banais como as cefaleias. Repara, 1/3 da população tem enxaquecas. E depois há um subgrupo que tem enxaquecas graves que começa a faltar, ou seja, tem índices de incapacidade semelhantes aos da esclerose múltipla. Não tem uma doença tão destrutiva, não é? Mas ela é incapacitante. E isto em grandes números vê-se. Claro. Houve um boom de tratamentos. Você tem que aproximar a população da efetividade da resolução dos seus problemas. E o modelo atual, que assenta, por exemplo, num médico de família que referencia, depois de um serviço hospitalar que funciona de uma forma clássica, em que a pessoa vai lá a uma consulta, tudo isto tem listas de espera. Grandes. E você, por exemplo, imagina, este processo de transição pode ser escalado a níveis incríveis em termos de capacidade resolutiva. Ou seja, você pode identificar quais são os doentes que precisam mesmo do encontro presencial, quais são os doentes que podem ter uma resolução intermédia em conjunto com o seu médico de família. Nem sempre a tipologia de consulta médico-hospitalar pode ser a mais indicada para resolver rapidamente. E isto são os desafios em termos de serviços de neurologia do futuro. Ou seja, se você projetar como é que deve ser o serviço de neurologia daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, ele tem que incorporar muita tecnologia. Ou então vai ficar distante de resolver as necessidades da população. E as expectativas, não é? Também, porque as pessoas vão se informando, vão vendo e têm a expectativa que a medicina, a neurologia especificamente, vá neste ritmo que é cada vez mais alucinante. Vitória, diga-me uma coisa, falamos deste ritmo alucinante, de cada vez mais as coisas andam mais rápidas, as expectativas aumentam. Da parte da comunidade médica, isto não pode ser assustador também, não é? Porque isto anda tão rápido, e o Vítor falou-nos aqui na necessidade de existir, por exemplo, um grupo que faça aqui uma mediação, que também dê esta formação. Isto pode ser assustador para um grupo profissional que está habituado a uma forma de gestão dos doentes, da doença, muito clássica, como o Vítor disse. Pode ser assustador. Como é que tem visto na comunidade médica esta questão de tecnologia, neurologia, o tempo a correr muito rápido? Eu acho que na comunidade médica portuguesa há uma cultura globalmente positiva. Eu não vou entrar em conversas sobre mais do foro sindical claro. trabalho. Assim, do ponto de vista, os médicos têm cada vez com mais capacidade de empreendedorismo tecnológico. Eu penso que as novas gerações têm consciência
que o ritmo das mudanças é rápido. Repare, quando foram implementados os processos clínicos eletrónicos, foi uma das primeiras mudanças, foi o processo clínico eletrónico. Provavelmente a Ana não se lembra, mas houve uma altura em que foi preciso abandonar as folhas de papel como repositório da informação escrita e passar para um sistema digital onde se registava. Houve imensas barreiras, oposições terríveis. Houve pessoas que não entenderam, por exemplo, que à luz da Constituição Portuguesa os registros médicos pertencem aos doentes. Pronto, isso ainda é uma coisa Ainda é uma coisa está verdade. por concretizar. Por exemplo, havia registros ocultos, confidenciais, e houve resistências enormes. Algumas resolveram-se com reformas precoces. Hoje em dia, os novos profissionais sabem que não se vão poder reformar por causa disto. Eles sabem que vão ter que adotar. Agora, é claro, é angustiante. É uma das áreas mais angustiantes. Mas isso, quase todas as profissões, até os professores que ensinam matemática e biologia, devem estar angustiados com os novos métodos, a possibilidade de escolas virtuais, tudo. Ou seja, são os tempos que correm, são incontornáveis. Eu diria que eu acho que por exemplo, lá no serviço chegam internos todos os anos. Eu diria que os serviços com internato, o internato, ou seja, a formação de novos médicos, funciona como um motor de inovação, porque são pessoas que chegam ao serviço com um olhar diferente. As críticas deles no primeiro ano são valiosíssimas, porque na verdade são as pessoas que ainda não estão aculturadas e que de facto muitas vezes trazem uma visão diferente que importa incorporar, e eu penso que os serviços vivem disso. Ou seja, não podem ter estruturas muito clássicas e imunes e inflexíveis. Eu penso que, por exemplo, nos grupos de investigação, isso acontece da mesma forma. Ou seja, as novas pessoas vêm com ideias muito transformadoras. Claro. Isso é uma coisa que se vê muito e essencial. Vítor, há bocadinho tocamos esta questão ética da utilização da tecnologia e remeteu-me logo para outro assunto, que é a questão das desigualdades. Que é, o Vítor considera que a tecnologia e a utilização da tecnologia como um braço aqui também na gestão dos doentes e das doenças pode reduzir efetivamente algumas das desigualdades que atualmente assistimos neste sistema mais clássico, ou pelo contrário podemos correr aqui um risco de aumentar estas desigualdades? Bom, existem os dois riscos. Se houver segmentos excluídos do benefício da tecnologia, eu penso que isso às vezes encontra-se mais ao nível dos países. Talvez ao nível dos países. Em Portugal, eu penso que no geral a tecnologia, num sistema como o nosso, democrático, apesar de haver desigualdades, essa tecnologia vai permitir redução das desigualdades. Depois vai haver sempre frustrações. Agora, repara, nós neste momento, eu às vezes quando penso como é que nós perdemos o valor de decisões que tomamos em consulta, de um internamento com um diagnóstico brilhante, ou seja, onde é que se perde o valor? O valor perde-se na cadeia de cuidados. Nós atualmente temos muito pouca informação sobre a cadeia de cuidados. Por exemplo, doentes que tiveram um acidente isquémico transitório, que é um AVC mínimo, que quase não deixou sequelas, e que pode ter sido um marcador de eu tenho alto risco. E você vai ver que qual é a probabilidade desta pessoa daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, estar a cumprir com todas as estratégias possíveis de prevenção secundária. O que você tem hoje é que é provável que 50% não estejam a cumprir com tudo aos 2 anos pós-acidente isquémico transitório. Este problema pode-se melhorar com tecnologia. Se nós identificarmos quais são os 50% que estão a divergir e encontrar estratégias de proximidade. Por exemplo, garantir que o enfermeiro de família os convoca, garantir que o médico de família faz uma intervenção adicional. Isto é que leva à coesão.
às vezes, o fator de não cumprimento até pode ser profissional, pode ter uma pessoa de idade na família que também ficou doente e a pessoa dispersou-se. Esta informação, por exemplo, hoje em dia não está acessível para ajustes e correções do processo. Isto, do ponto de vista de cuidados a longo prazo, nós estamos a milhas. Por exemplo, só mesmo a incorporação de muita tecnologia é que nos pode permitir a coesão dos sistemas. Por exemplo, saber... Eu às vezes sempre fiz prescrições anuais aos meus doentes para perceber o custo anual da prescrição. Há custos anuais que nós vemos ali, que percebemos que aquela pessoa vai ter ali um confronto entre assegurar o custo da medicação versus o custo do aluguer da casa, dos transportes, de toda a sua vida. Esta informação está disponível, por exemplo, e vai influenciar o cumprimento posológico e a probabilidade de recorrência ou não de novos eventos vasculares. Isto hoje em dia nem sequer é utilizado proativamente. Mesmo, por exemplo, às vezes nós vemos, mesmo dentro do mesmo concelho, os custos de deslocação a uma consulta hospitalar podem ser muito díspares. Há sítios onde há transportes públicos, há sítios onde não há. Nada disto é incorporado, por exemplo, no agendamento do plano de seguimento. Entre ele ser mais centrado no hospital, mais centrado no centro de saúde, nada impede que o médico de família contacte um especialista em vez de ser o doente a contactar o especialista. Muitas vezes o doente é que faz viagens a múltiplas consultas, quando na verdade muitas vezes são situações onde os médicos é que deviam falar entre eles e depois um deles apresentar a proposta ao doente. Repara, eu quando analiso estes problemas e o seu impacto, ou seja, e como eles nos afastam de resultados junto da população, eu não tenho dúvidas de que nós ansiamos por esta tecnologia. Ela, na verdade, quanto mais tardiamente for incorporada, mais desigualdades nós vamos ser culpados de manter. Percebe? Porque muitas vezes aqui a questão é que a tecnologia permite mais personalização. E nós temos muitos dos cuidados de saúde estão entregues a regras fixas. E como qualquer regra, em sistemas complexos, as regras fixas muitas vezes levam à desigualdade. Quando você fala em personalização de cuidados, o que está aí a dizer é: eu preciso de informação para que uma regra tenha uma aplicação diferente mediante a realidade da pessoa. Ou seja, há pessoas que podem precisar de consultas mensais, intervenções mensais, outras podem precisar de consultas anuais para o mesmo problema, porque a sua capacidade de acompanhar os trabalhos é muito distinta. Isto na área da saúde está a ser muito pouco discutido e eu acho que é uma área transformadora e essencial, até mesmo e com impactos na coesão social e no equilíbrio das famílias. E das várias gerações, não é? Dos mais novos, dos pais que trabalham e cuidam e dos mais velhos. Portanto, em média há 3 gerações por família, e isto cada vez em processos de decisão tem que ser levado em conta. E o Vítor estava a falar e estava-me aqui a lembrar, e provavelmente temos ouvintes que nos ouvem e que têm profissões que não ligadas à saúde, e muitas vezes, e nós debatemos muito com isto, que é quase que existe uma fragmentação, não é, com os serviços de saúde, os serviços sociais, uns serviços mais próximos da comunidade, que os serviços da comunidade sentem: eu não consigo comunicar com os serviços de saúde. Os serviços de saúde, e quando pensamos nestes cuidados a longo prazo, alimentam-se muito destes serviços sociais, e o Vítor falava de sabermos o que é que esta pessoa faz, qual é que é a estrutura familiar, qual é que é a profissão. Acha que a tecnologia pode também fazer quase uma unificação destes serviços e não pensarmos aqui de uma forma tão espartilhada de pessoa internada, sai, agora isto é do serviço social, das assistentes sociais, da junta de freguesia, da Câmara Municipal, ter aqui uma ligação maior nestes serviços todos que temos disponíveis para as pessoas? Essa visão para mim é clara. Sabe que eu, por exemplo, nos últimos tempos tenho... Repara,
tem participado em alguns consórcios, até de avaliação de projetos europeus. Repara, um dos aspectos mais relevantes, por exemplo, é a dinâmica que está a ser construída à volta das coortes virtuais. Repara, um dos exemplos máximos de uma coorte virtual é um hospital virtual, com médicos virtuais na área da dermatologia, da neurologia, etc., a analisarem aquela coorte virtual e a identificarem coisas que podiam estar a fazer melhor. Repare, está a ver o macro disto. Por exemplo, Portugal é conhecido por ser um dos países que mais centralizou os dados em saúde, que, por exemplo, o peso ao nascer está digitalizado desde há mais de 30 anos. Repare o que seria nós recebermos propostas de um ecossistema virtual que analisou todos os dados da população portuguesa e nos apontava áreas de melhoria com mais impacto na saúde pública regional. Isto já está a acontecer, por exemplo, em algumas regiões da China. Por exemplo, basta acompanhar o que eles lá estão a fazer com o hospital virtual, com o treino paralelo, ou seja, é uma estrutura completamente paralela ao sistema que dá sugestões. E eu às vezes vejo isto e a dimensão destes processos e a dimensão transformadora deles, e às vezes fico com angústia nacional a dizer assim: nós temos mesmo que proativamente implementar isto o quanto antes, até, por exemplo, os planos municipais de saúde. Está a perceber, tipo, onde é que se vão construir infraestruturas, as estradas, por exemplo, a habitação. Por exemplo, está a ver a habitação no ciclo de vida. Por exemplo, a habitação no ciclo de vida na Europa carece de uma atualização que depois vai ter impacto. A única alternativa das pessoas, mediante fragilidade, vai ser migrar para lares. E vai ser preciso construir lares, porque nós atualizamos pouco a nossa infraestrutura de habitação, pronto, em função da idade das pessoas. Por exemplo, um sistema macro de inteligência artificial consegue sinalizar, à data de hoje, problemas relevantes que os municípios, os hospitais, os ecossistemas de saúde têm que enfrentar com urgência. Isto eu não estou a falar a 10 ou a 20 anos. Isto são coisas que nós, por exemplo, em ciclos políticos, às vezes nós podíamos achar que 4 anos, renovação de equipas a cada 4 anos era curto, mas na verdade a velocidade que isto está a acontecer fazem um bom match, ou seja, ciclos de inovação de 4 anos de contrato com a população, onde é preciso implementar coisas. Assim, para mim é óbvio. Eu acho que às vezes, como estas mudanças vão a uma velocidade grande e o espaço de comunicação público muitas vezes fala nos riscos e nas virtudes, nem sempre com a devida proporção, ou seja, riscos há sempre, mas as virtudes são muitas e para os riscos há planos de mitigação. Se nós não apanhamos o comboio, o que acontece é que ficamos atrasados e ficaremos de certeza num modelo mais desigual. Esta é assim a minha leitura. Porque, e é comum e cada vez eu acho que se ouve mais isto no dia a dia, na rua, que é qualquer dia a tecnologia substitui-nos, qualquer dia não temos médicos, e essa ideia do hospital virtual é qualquer dia eu não tenho um médico à minha frente. E o que o Vítor me parece que está a dizer é que não vem substituir, vem trazer aqui uma força e um complemento que pode potenciar e até facilitar a qualidade dos serviços de saúde sociais. Isso é totalmente verdade. Repara, muitas vezes, por exemplo, grande parte desta... às vezes, a maior queixa dos médicos, por exemplo, é acharem que os doentes são maus doentes. Só sei falar, dizem, eles vêm à consulta, por exemplo, um exemplo pragmático e prático, que é o doente vem à consulta e confia tanto no sistema tecnológico que você pergunta ao doente: olha, então trouxe consigo a medicação que está em curso? Às vezes listas de 15 linhas. Sim, é uma realidade. E o doente diz: o doutor não tem tudo aí no sistema. Mesmo os cidadãos acham mesmo que, por exemplo, nós temos acesso aos dados, quer do sistema público, quer do sistema privado, em qualquer lado. Okay. O cidadão comum, no seu imaginário,
ele confia na tecnologia. Novamente essa expectativa que falávamos. Essa expectativa está lá. E depois você diz assim, então o doente não se preparou para a consulta, ou seja, não trouxe nem os exames, nem a medicação. Como é que eu posso... Repara, como é que a população até se adiantou, ou seja, confiou tanto no sistema que já nem traz Sim. nada. O que é que isto é para dizer o quê? Que ao mesmo tempo você precisa de usar essa tecnologia para melhorar os seus doentes, para os profissionalizar para a doença, saber o que é que devem prestar atenção, o que é que devem reportar entre consultas, como se preparar para uma primeira consulta de... Ou seja, normalmente, às vezes digo que as consultas às vezes acontecem como um encontro às cegas. Ou seja, o doente vai encontrar-se pela primeira vez com o médico que também o vai conhecer pela primeira vez. Claro. E isso, à data de hoje, é completamente escusado. Ou seja, nós já temos tecnologia de intervenção pedagógica que pode preparar as pessoas para uma primeira consulta de sucesso, pode prepará-las para serem os melhores doentes com epilepsia, por exemplo, que entre consultas revêem os comportamentos de risco para novas crises, que cumprem a medicação, e você pode até espaçar as segundas consultas ou nem precisar delas desde que o doente esteja a cumprir e não tenha crises. Ou seja, este lado está todo por praticar. Ou seja, nós temos que rapidamente incorporar a tecnologia que melhore os nossos doentes e famílias, para além de melhorar os médicos, que melhore também os doentes e famílias. Às vezes isso até se percebe melhor, por exemplo, em culturas, por exemplo, como nos Estados Unidos, onde grande parte dos cuidados são dependentes de seguros de saúde e onde os seguros de saúde percebem que têm que ter segurados muito mais profissionalizados. Pronto, e talvez, às vezes, até têm mais pressão para isso do que nos modelos europeus, onde o cidadão classicamente se esperou sempre um papel mais passivo. Vítor, e nós estamos aqui há algum tempo a falar desta tecnologia e o Vítor, e eu falei logo quando apresentei o Vítor, nestas duas palavras que é Neuroinova e Sword Health. O que é que são estes dois grandes projetos do Vítor e que impacto é que podem ter na vida das pessoas? Conte-nos um bocadinho sobre estes... Olha, é assim, o que lhe posso dizer, repara, é do ponto de vista de construção pessoal. Repara, a forma mais simples de perceber como é que eles casam talvez fosse ver, por exemplo, a minha tese de doutoramento, ou seja, aconteceu. Portanto, eu defendi a tese em 2014 e a tese junta, de facto, está focada no desenvolvimento de dois sistemas tecnológicos. Um deles procurava resolver as necessidades de avaliação cognitiva de grandes populações em massa e garantir que um grande número de pessoas passava a fazer mais estimulação cognitiva de modo sustentável. Ou seja, conseguir a um baixo... Repara, na área da cognição, o modelo clássico implica ir a um hospital, fazer uma avaliação cognitiva de 2 horas, e, por exemplo, durante 2 horas surge fome, surge necessidade de ir à casa de banho, por exemplo, um processo todo, ou seja, perturbado por uma série de irregularidades, e nas pessoas de idade é um processo time consuming, e depois, se você quisesse fazer intervenção cognitiva ou reabilitação cognitiva, as pessoas também tinham que fazer trabalho de papel e lápis, ir a hospitais ou ir a um centro na comunidade. E o que nós fizemos foi, na altura, tinha fundado uma consulta de memória, de cognição, e tinha muita noção dessa realidade. Ou seja, o que é que estes dois projetos têm em comum? É que há uma grande inserção no modelo existente de prestação de cuidados e um grande conhecimento da população. Repare que quando nós começamos a fazer projetos para o que veio a ser o CogWeb e o Brain on Track em 2005, às vezes fazíamos candidaturas e recebíamos respostas de mas o vosso segmento da população nem sequer usa computador. Mais de 50% da população com mais de 60 anos só tem 4 anos de escolaridade. Recebemos respostas deste género e o tempo passa tão rápido e nós às vezes temos a noção de que estávamos mesmo certos. Ou seja, naquela altura estar a desenvolver aquilo parecia precoce. Passamos ali para aí 10 anos de lidar com
o facto de estarmos muito distantes do estado da arte, da população e da comunidade, para agora neste momento as coisas já estão ainda mais à frente em termos de incorporação tecnológica. E esse exemplo de encontrar um problema grave e tentar incorporar tecnologia para melhorar a qualidade e a sustentabilidade da tarefa é o que tem de semelhante esses dois projetos. Ou seja, e que são a sua maior força e que perduram até agora. Portanto, este foi na área da cognição. Na área motora, eu tive uma participação mais curta, porque, repare, trabalhei com o projeto da Sword Health ali durante 6 anos, entre 2010 e 2016, numa fase de desenvolvimento tecnológico. Há um dos aspectos mais emocionantes para mim, de facto, é um dos primeiros ensaios clínicos na área da reabilitação, onde você faz um estudo, um ensaio crossover, onde tenta melhorar a qualidade de uma tarefa simples de reabilitação, que é incorporar tecnologia e garantir que aquela pessoa, num sistema alavancado por tecnologia, faz mais movimentos por unidade de tempo e mais movimentos corretos. Isto é, repare, e provar isso num ensaio clínico, que de facto, através da tecnologia controlada por humanos, não é? Prescrita, não é? Você consegue melhorar um processo que dependia só da vontade individual de fazer. Repare, dependia só da memória dos doentes, que muitas vezes um doente com acidente vascular cerebral também tem dificuldades de memória, não memoriza bem os exercícios que tem que fazer, não tem atenção. Esse processo é de uma inovação brutal. Percebe? É assim, isso foi publicado ali em 2012, à volta disso. É mesmo singular. Portanto, é uma coisa... E depois, lá está, depois a Sword Health, neste momento, dedicou-se à área da dor musculoesquelética, portanto, já não trabalho nesse projeto há mais de 9 anos, escalou imenso nos Estados Unidos e resolve um problema muito significativo daquela população, portanto, que é reduzir a dor lombar e noutras articulações. Ou seja, essa tecnologia foi ajustada a um problema ainda de uma escala maior e numa população mais desprotegida. Isso é um aspecto... repara, no fundo, são projetos através dos quais as pessoas se formam. Não é? Pronto, e passam a ter um perfil e um conhecimento do mundo e a forma como nós passamos a ler o mundo depois de participar em projetos deste tipo. E às vezes repare, mesmo por exemplo, na área da implementação de sistemas de avaliação cognitiva e de treino cognitivo. Por exemplo, nós neste momento, em Matosinhos, um dos objetivos é passar a recolher trajetórias cognitivas da maior parte da população, com mais de 40 anos, de um modo custo-eficaz, sustentável, auto-administrado, em casa. Para quê? Para que depois nós possamos tomar decisões com base numa característica individual aferida na comunidade. Por exemplo, se nós tivermos a trajetória cognitiva de cada indivíduo, nós sabemos quem é que está a desenvolver problemas cognitivos e se as queixas batem certo com... Isso podia ser medir o peso ou medir as tensões. É a mesma coisa. E depois você pode mesmo chegar ao ponto de... Imagina que mudam os sistemas de reimbursement ou de pagamento por tratamento e que passamos a ter que aferir na comunidade um resultado. Imagina que há um medicamento inovador que melhora a cognição de pessoas com Alzheimer. Você idealmente devia ter parte do custo pela utilização, ou seja, todas as pessoas que utilizaram, o Estado pagar 20% do custo do tratamento, mas só as pessoas que melhoraram é que pagavam 80%. Você, muito provavelmente, pode não ser para já, por questões de resistência, mas a sustentabilidade dos sistemas implica modelos deste género, onde você afere na comunidade um resultado esperado de uma terapêutica cara. Percebe? E depois o modelo de pagamento é em função disso.
Portanto, nós, para isso, precisamos de muscular a forma como aferimos, por exemplo, a velocidade de marcha na população. Se você desenvolve tratamentos para a doença de Parkinson, que melhoram a velocidade de marcha, você pode precisar de controlar melhor isso. Ou seja, de aferir melhor isso. É claro que isto é muito perto dos Patient Reported Outcomes, mas isto é mais... Como são características muito objetivas, isto é mais Patient Verified Outcomes. Está a perceber? Verificar mesmo na comunidade. Sim, mais... E quando você está a discutir redes 5G, densidade, é isto que elas vão permitir. Isto são coisas práticas que você vai poder aferir. Repare, por exemplo, se você imagina, dos 1000 doentes com Parkinson, eu posso receber alertas de, olha, há aqui este mês, há aqui 5 ou 6 que estão a caminhar pior e há um que caiu. Percebe? E eu depois tenho que decidir se os devo ver, se devo telefonar, se devo ajustar a medicação. E isso, repare, para mim, o ter participado nestes projetos faz-me perceber como é que isto provavelmente vai ser. Porque às vezes nós temos a noção que vai ser, mas dentro de nós não acreditamos mesmo. Há ali Claro. É quase um negócio. Nós estamos a negociar connosco mesmo. Devo colocar energia nisto ou pode ser mais daqui a pouco? E eu às vezes acho que temos mesmo que colocar energia. Percebe? Porque senão depois vamos ficar frustrados. Sim, e essas experiências são o exemplo, não é? Há 9 anos continua a fazer sentido e cada vez mais sentido. E a verdade é que tudo isto adquire muita importância numa altura em que vivemos cada vez mais tempo, não é? E isto que o Vítor nos fala, e parece-me, traduzindo, que é continuar a existir horizontes em que ligam a tecnologia a este aumento da prevenção. O Vítor falou da demência, de doenças neurodegenerativas, e passando agora e dando o salto para uma versão mais analógica, Vítor, eu sinto que cada vez mais, e tem-se ouvido muito isto nas notícias, redes sociais e mesmo as pessoas falando entre elas, que é esta expressão de treinar o cérebro para envelhecermos com um cérebro saudável, bem. Afinal, o que é que isto significa, treinar o cérebro? Porque normalmente quando falamos em treinar é o que é visível, não é? Os músculos que vemos. Há formas reais que as pessoas, para quem nos ouve, há formas reais que as pessoas podem, e dicas que as pessoas podem utilizar para manter um cérebro mais ativo, mais saudável, treinar o nosso cérebro. Porque é que isso é importante? Olha, a saúde do cérebro e a saúde cognitiva e comportamental é o determinante número 1 da sua qualidade de vida. Percebe? Se o seu cérebro... É claro que nós vivemos num mundo... Não era tanto assim. Há cerca de 50 anos, o impacto das doenças ortopédicas, motoras, também é muito relevante. E a doença osteoarticular degenerativa também é... e da dor, ou seja, condicionam grande incapacidade. Mas depois, com uma mudança na atividade profissional, nós neste momento, por exemplo, com a evolução de quase todas as profissões, implicam grandes cérebros. Mesmo o processo de cidadania implica grandes cérebros, ou seja, cérebros saudáveis. E, portanto, é mesmo o determinante número 1. Ou seja, se o cérebro estiver impecável, aquela pessoa vai se conseguir adaptar aos 70 anos. Mesmo, repare, há coisas banais. Por exemplo, a nossa capacidade de enfrentar uma doença aos 70 anos. Se o cérebro estiver bem, vai ser muito mais fácil, mesmo sendo difícil, do que se o cérebro estiver a 80% das suas capacidades cognitivas. E, portanto, nós percebemos isso, ou seja, a relevância. Pronto. Qual é o problema? É que, ao vivermos mais tempo, portanto, as doenças do terço final da vida, na sua maioria, resultam muito das exposições nos 2 terços iniciais da vida. Isto é saúde pública. Ou seja, são as doenças que mais dependem de iniciativas de saúde pública.
iniciativas de saúde pública que ainda têm a agravante que nós dependemos do controlo de provavelmente 14 fatores de risco que aumentam o risco individual de nós podermos ter um problema no cérebro. E nós temos que atuar ou seja, no primeiro terço da vida, no segundo terço da vida, para conseguirmos ter cérebros saudáveis no terceiro terço da vida. E, portanto, isto é um sistema mesmo complexo. E depois tem aquela frustração que é, eu à data de hoje apercebo-me que estas pessoas já estão com cérebros frágeis, mas as intervenções que eram mais eficazes aconteceram antes. Deviam ter acontecido. E depois nós, para ganharmos a população, este é o grande problema. Por exemplo, muitas vezes nós damos a prevenção como garantida e de baixo custo. E as intervenções que melhoram os comportamentos de vida saudáveis são extremamente complexas, muitas vezes subfinanciadas e muitas vezes achando que elas há um cunho, acham que a prevenção é simples e não é. A prevenção é massa. Quando, por exemplo, uma pessoa de 40 anos, ela tem que alterar 4 ou 5 fatores de risco para termos um sucesso aos 70, isto é de uma dificuldade brutal. Nós precisamos mesmo de rever a forma como intervimos e depois consolidamos as intervenções para que a pessoa se mantenha sob bons comportamentos anos suficientes para depois ter um cérebro saudável. O treino cognitivo um dos aspectos é manter o cérebro ocupado e ativo, é essencial. Ou seja, o cérebro é uma unidade biológica de um corpo que funciona de uma certa maneira. O cérebro, nesse aspecto, é muito parecido com o músculo. Repara, uma das coisas, se você for ver o diâmetro das coxas, em termos musculares, correlaciona-se com a saúde cerebral. Percebe? Ou seja, as pessoas mais ativas têm melhores cérebros. Portanto, um cérebro que se exercita muito tem mais vias alternativas para resolver o mesmo problema. Por exemplo, uma pessoa que sabe português, inglês, que ainda faz contas de matemática e ainda toca um instrumento musical, tem no seu cérebro mais redes neuronais redundantes que podem resolver problemas, por exemplo, se houver uma pequena lesão numa rede ou se houver uma doença que começa a interferir com o funcionamento de uma parte, e é isto que depois nos dá aquele conceito de reserva cognitiva, em que há doenças que têm que avançar mais para se expressarem em pessoas mais ricas do ponto de vista intelectual, enquanto que se a pessoa for mais frágil, tiver uma vida mais apática, com poucas solicitações, pode a doença expressar-se muito mais depressa. E isto nas doenças degenerativas nós vemos mesmo esta heterogeneidade. É claro que há doenças que são tão fortes que afetam toda a gente. Claro. Portanto, mas depois há o espectro e há em 10 mil doentes com a doença, você vê estes efeitos. E, portanto, a recomendação, repara, por isso é que a escolaridade a profissão tem um efeito tão grande. Por exemplo, mesmo as estratégias de reforma, por exemplo, há equivalentes de profissão, que é, por exemplo, uma pessoa de idade que já se reformou, mas que continua a gerir 2 ou 3 netos e mais um irmão doente. Ou seja, ela não tem profissão ativa, mas faz tarefas no dia-a-dia de uma complexidade equivalente. E muitas vezes é isto que é preciso comunicar. Ou por exemplo, têm participações sociais ativas. Por exemplo, trabalham nos rotários, trabalham nas conferências vicentinas e vão visitar doentes. Ou seja, há equivalentes de profissão. Pronto, o que acontece muitas vezes na sociedade portuguesa é que há alguma desinformação. E muitas vezes, e sobretudo no género masculino, muitas vezes as pessoas anseiam pela reforma e têm aquele mito de não fazer nada. Sim. Quer descansar de uma vida inteira de trabalho. Pois, tem essa ideia do cansaço associado ao trabalho. Sim. Que eu espero que isso mude. Ou seja, que ainda vem daquelas profissões físicas. Sim, claro. Com turnos muito castigantes. Desgastantes fisicamente. E que, de facto, também. por exemplo, nós vemos, em termos de doença osteoarticular degenerativa, estão lá as marcas. Claro. O número de lesões, por exemplo, não é a área da neurologia, mas por exemplo, se você for avaliar a prevalência de lesões ligamentares na população portuguesa,
rupturas de tendões e não sei o quê, que muitas vezes nem têm solução cirúrgica, que as pessoas vão acumulando deformidades. Repare, eu vejo isso quando vou examinar os doentes, quando vou fazer o exame neurológico, não é? Às vezes digo assim, será que está aqui uma falta de força? E vou ver, e era uma lesão osteoarticular que se junta silenciosamente porque depois mexem-se menos, depois é mais custoso envolver-se socialmente. Também há uma normalização, não é? É normal isto acontecer, eu tenho que estar assim. Que quando você vai ver, por exemplo, na sociedade francesa ou na sociedade alemã, quando você vai ver aquele indicador de incapacidade depois dos 60 anos, onde Portugal ainda tem grande incapacidade motora depois dos 60 anos, portanto, há uma faixa grande face a outros países da OCDE, você vê que, por exemplo, mesmo na França, na Alemanha, Suécia, as pessoas envelhecem fisicamente mais em melhor forma física. Pronto. E essa é uma das áreas que conflitua com isto. Pronto. E é daí que, pronto, tudo isto para quê? Para falar de porque é que o treino do cérebro é relevante nesta estratégia. Pronto. Junto com tudo o resto, não é? Porque há 8, 12 fatores de risco que você tem que controlar para manter o cérebro saudável. Por exemplo, a hipoacúsia é uma das coisas que mais afasta a população. E eu não sei se bem resolvida, do ponto de vista do Plano Nacional de Saúde, a forma como as pessoas corrigem os déficits auditivos. Pronto, não sei se é uma área que esteja bem acompanhada. Por comparação, por exemplo, com o rastreio do cancro da mama, com o rastreio do cancro da próstata. Por exemplo, há áreas que eu às vezes fico com dúvidas se estão a receber a mesma atenção, porque elas depois têm o mesmo impacto em termos de saúde aos 70 anos. Então, já falamos aqui de treinar o cérebro e vamos falar de uma coisa que já referimos várias vezes e eu sinto que é quase inevitável falarmos, quer por termos aqui o Vítor, quer por esta ser uma realidade e uma das principais causas de morte e incapacidade em Portugal, que é o AVC, o acidente vascular cerebral, que talvez muita gente que nos ouve neste momento já ouviu falar, mas até tem assim algumas dúvidas do que é que isto é. E depois ouve-se muito aquela na gíria, foi fraquinho, ou aquele ficou pior. Para quem nos ouve, Vítor, e de forma simples, o que é isto de ter um AVC? Olha, o acidente vascular cerebral é de facto a principal, na população portuguesa, é a principal causa de mortalidade ainda, e a principal causa de perda de anos de vida com qualidade. Portanto, corresponde a uma lesão de uma área do cérebro que resulta da oclusão de um vaso sanguíneo que alimenta essa área do cérebro ou, eventualmente, uma ruptura de um vaso sanguíneo. A ruptura corresponde a uma hemorragia intracerebral, a oclusão corresponde a um AVC isquémico. Pronto. E depois isto mede-se em mililitros. Ou seja, se você destruir 10 mililitros de cérebro, se aquela lesão destruir 30 mililitros, se destruir 60 mililitros, você vai ter um impacto diferente. Por exemplo, assim, mas em termos genéricos, aquilo que as pessoas chamam acidente isquémico transitório, ou minor, um AVC minor, se você, em termos de volume cerebral, mesmo que tenha durado, por exemplo, 1 hora, um déficit que durou 1 hora e resolveu, aquilo equivale a uma perda neuronal equivalente à que acontece em 3 anos de vida. 3 a 4 anos de vida. Muita coisa. Portanto, é isto. Quando um neurologista diz que temos que ter vias verdes AVC, quando um AVC acontece é preciso, no máximo, numa hora, estar num hospital para começar o tratamento, e o tratamento mais eficaz e correto. São estes números que nós temos na cabeça. Por exemplo, um AVC grande pode significar podem-se perder tantos neurónios como em mais de 40 anos de vida. É muita coisa. E é este impacto, e é por isso que nós somos tão sensíveis em relação à questão do tempo. É claro que depois a palavra acidente vascular cerebral, do ponto de vista da saúde pública, tem ali uma terminologia que importa muito esclarecer, que não é um acidente. Isso, era isso que eu ia... Como é que não torna isto um acidente? O termo acidente ali significa só abrupto. Okay. Ou seja, é um início abrupto.
É como há pouco, quando conversávamos, o ser abrupto significa que aquela pessoa, aquela família tem ali um enorme número de coisas e uma dificuldade nova para enfrentar. Imediato. Pronto, e este é aí o termo acidente, é isso. Depois, onde é que não é acidente? É que era previsível. Isso, Ou e o que é que seja, podemos fazer? O envelhecimento vascular resulta da exposição ao longo da vida a uma série de fatores. E nós hoje em dia, por exemplo, apesar do número de AVCs estar controlado, reduzir-se um pouco, apesar do envelhecimento da população, há um segmento onde ele tem aumentado, que é abaixo dos 50 anos. Ou seja, nós temos cidadãos com 18 anos e 20 que acumulam mais fatores de risco do que antigamente. Ou seja, em termos de obesidade, sedentarismo, tabagismo, exposição ao álcool, hipertensão desconhecida por hábitos alimentares com excesso de sal. Abaixo dos 40 anos é metade, por exemplo, 30% das pessoas têm mais de 4 fatores de risco por controlar. Percebe? Isto é um problema grave. Mais uma vez, no mundo da tecnologia. Sim. Repare, com registros de saúde repara, os doseamentos de colesterol, os registros das tensões estão todos disponíveis e registados. E eu acho que no Serviço Nacional de Saúde, do ponto de vista da prevenção, esses dados deviam ser mais ágeis e estar mais disponíveis à análise para identificar grupos de risco e motivar as pessoas precocemente, com base em dados individuais, a aderirem a estratégias que as afastem desse risco e comunicar com elas. Porque mesmo a comunicação com o cidadão, do ponto de vista de prevenção, está frágil. Ou seja, repare mais uma vez, projetos europeus. Por exemplo, há projetos na área da inteligência artificial que eu acho que vão ser revolucionários na área da prevenção. Por exemplo, nós já devíamos estar a discutir o que é que são twin cohorts. Pronto, que são virtualizações de nós próprios utilizadas para estratégias de prevenção. Que é, por exemplo, eu tenho 30 anos, neste momento tenho estes fatores de risco. Como é que eu serei daqui a 10 anos se os conseguir controlar, se só controlar um, se controlar todos, se não controlar nenhum, se ainda por cima passar a ter mais a somar mais 2 ou 3 hábitos de risco, o que é que eu tenho que ter cuidado ao longo da vida? Ou seja, estas estratégias já estão a ser montadas em alguns países, portanto, o conceito de twin cohort, até como auxiliar de processo de decisão. Por exemplo, Sim, claro. Por exemplo, o que é isso do consentimento informado? Você vai ter a próxima versão, é o consentimento informado e projetado, que é você ter uma noção de si, se seguir um caminho ou se seguir outro. Isto, repara, quando às vezes discutimos confidencialidade, liberdade individual, o que é isso de ser verdadeiramente informado em saúde? Repara, são paradigmas que eu acho que nós vamos ter mesmo que abordar. Por exemplo, para reduzir o AVC, a incidência em idades jovens, você precisa ter mesmo um grande ascendente. Repara, as pessoas para além de... E isso é uma das coisas, por exemplo, nós temos vários estudos no Instituto de Saúde Pública que mostram isto em muitas áreas diferentes. E há uma coisa que isto, no acidente vascular cerebral, nós aprendemos, que é, as pessoas podem saber, conhecer tudo o que faz mal e que é deletério. E sabem identificar no vizinho. Mas depois incorporar isso como uma meta de vida e corrigi-la ativamente, esse lado proativo tarda. E as intervenções que temos que fazer para passar do conhecimento à ação pessoal não são tão simples de fazer, e acho que é uma área onde o Instituto deve investir muito. Fazer ensaios clínicos para treinar novas intervenções, para ver se conseguimos, de facto, do ponto de vista de prevenção em grande escala, fazer com que mais cidadãos com menos de 60 anos se movam para trajetórias mais saudáveis. Isso implica quase corrigir 10 fatores em cada um. Porque é isso, porque nós sabemos tudo o que nos faz mal, mas pensamos sempre, nunca vai ser connosco, e nós temos dados que mostram que vai ser contigo, porque isto vai acontecer. Vai. Pelo menos uma das coisas. Uma delas.
Vítor, eu sinto que ficávamos aqui a falar muito mais tempo, mas na verdade não temos todo o tempo e o Vítor tem muita coisa para fazer, por isso temos que ir embora. Na verdade, nós temos uma questão que fazemos a todos os nossos e nossas convidadas aqui no nosso podcast, que é como é que vê o futuro da saúde pública? Já fomos ouvindo muita coisa sobre o futuro, mas assim, numa frasezinha, como é que vê? Eu acho que continua a ser uma das áreas mais determinantes para eu acho que foi aquela frase que eu disse há pouco, que é o acerto de contas entre a grande produção de conhecimento e de possibilidade de modificar doenças, ou seja, que nós podemos centralizar isso nas especialidades médicas que atuam em áreas core, ou seja, produção de conhecimento, intervenções válidas. Estas intervenções modificam estas doenças. Modificam a diabetes, a hipertensão, a doença de Alzheimer, por exemplo, a doença de Parkinson. E agora vamos ver se de facto no sítio onde elas vivem, onde as pessoas vivem, no seu ecossistema familiar e profissional, onde elas se expressam, ao tocamos duros, ou seja, na estrada, quando vão às compras, no sítio onde vivem, se elas de facto estão cidadãos mais saudáveis. E nós temos, neste acerto de contas, nós muitas vezes temos que voltar à investigação para redefinir intervenções, porque às vezes há surpresas enormes, do género. Há intervenções que até são bem sucedidas, mas depois na população, na casa onde as pessoas vivem, nós não vimos o resultado porque conflituaram com outra inesperada que compete por mesmos recursos. E nós temos que ser humildes para perceber que, por muito deslumbrados que estejamos com a nossa área, por exemplo, com a neurologia, ou seja, a neurologia serve para obter resultados de saúde pública. Ou seja, no final, por exemplo, as pessoas com enxaqueca podem fazer o tratamento do último grito, mas no final elas têm que ir caminhar mais vezes, faltar menos ao trabalho, realizar-se, ou seja, por exemplo, a enxaqueca não pode ser um fator que contribua para a desigualdade de género, quer dizer, que ainda hoje é uma realidade. Do ponto de vista profissional, não é só a gravidez, quer dizer, que contribui para a desigualdade de género. Por exemplo, a enxaqueca é um dos agentes ocultos que contribui muito. E, portanto, é isto, ou seja, a saúde pública vai estar sempre aí, ou seja, como esse referencial que nos devolve a necessidade de investigar melhor, construir, por exemplo, mesmo a verdadeira pressão para a multidisciplinaridade vem desse acerto de contas, porque há muitas coisas. Repare, você pode ter feito um diagnóstico espetacular, ter feito uma prescrição, mas o doente chegou a casa e não tomou. Claro. Ou seja, e o resultado não se verificou. E você vai ter que explicar, olha, vocês estão a fazer tudo certo, mas a taxa de AVCs continua a crescer. A incidência de AVCs por ano continua a crescer na população portuguesa. Então, então nós temos que reestudar o assunto. E eu acho que isso é o valor social de ter uma saúde pública forte. Pronto, é isso. Permite que haja um melhor casamento entre a capacidade de inovação em saúde e os resultados aferidos na população e na sociedade. Muito obrigada, Vítor, não só por esta resposta, mas também por toda esta conversa fascinante. Eu acredito que este nosso tempo aqui no podcast permitiu-nos olhar para o cérebro não só como um órgão, mas como um símbolo de curiosidade, resiliência e futuro. Acho que ficou clara a questão do futuro. Agradeço também a quem nos ouviu e esperamos por vocês no próximo episódio. Obrigada.